Pessoal, olhem só. Eu queria que vocês prestassem atenção numa pequena observação antes de nós perpassarmos aqui os dados estatísticos acerca da terceirização trabalhista no Brasil. Primeiro, a maioria dos dados aqui lançados são dados produzidos pela CUT em parceria com o DIEESE, uma produção do ano de 2011. Eu hoje recebi um e-mail com um convite para participar do lançamento de novos dados estatísticos produzidos pela CUT e que serão lançados agora, nesse mês de março, na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, pode ser que nós tenhamos alguma adequação aos dados ora lançados, mas os dados aqui lançados até a data de hoje são os mais atuais que nós temos, retirado, é claro, as pesquisas científicas que, porventura, trabalharem com o tema, tá? Mas dado de instituição é esse aqui. Bem, aqui mais um parênteses. Normalmente, os dados estatísticos lançados pelos grandes institutos são dados estatísticos concernentes a terceirizações de serviços e não a terceirizações de atividades. Vejam só, essa é uma classificação que não aparece de modo usual nos estudos de terceirização trabalhista, mas é uma classificação que foi cunhada originalmente pelo professor Márcio Túlio Viana. Como ele foi meu orientador, eu o acompanho, regra geral, nos posicionamentos dele. Então, isso aparece no meu primeiro livro sobre terceirização e segue nesse livro, que é o livro que eu fiz com o Helder Santos Amorim, que é procurador do trabalho, Os Limites Constitucionais da Terceirização. Nós fizemos esse livro no ensejo da repercussão geral no Supremo. Antes de ontem, eu recebi o telefonema do Armando, da LTR, de que essa edição esgotou. Então, eles já estão pedindo a segunda edição. A nossa tentativa é poder apresentar isso para a editora num prazo de 15 dias, para isso poder correr novamente. Mas já com uma ansiedade, porque corre em boca miúda que, mais uma vez, o Congresso Nacional levará o projeto de lei da terceirização para discussão, 4.330. Então, a gente corre o risco mesmo de ser pego aí com algum encaminhamento desfavorável ao direito do trabalho, aos trabalhadores, ao direito fundamental ao trabalho digno, mas, enfim, a gente vai lançar isso rapidamente, quem tiver interesse. E aí essa classificação também aparece nesse livro. Que classificação que é essa que eu estou dizendo? Existem dois grandes tipos de terceirização. A terceirização de serviços, que também é denominada de terceirização para dentro da empresa-mãe, que é exatamente isso. Então, essa é a empresa-mãe, tá certo, gente? Quando a empresa-mãe usufrui de mão de obra terceirizada dentro da sua planta empresarial, esta modalidade é a modalidade de terceirização, segundo Márcio Túlio Viana, para dentro da empresa, que é a terceirização de serviços. A terceirização de serviços é aquela regulada ou desenhada, esclarecida, limitada pela súmula 331 do TST e legislação periférica, mesmo que esparsa existente. Então, estes dados estatísticos que eu vou apresentar para vocês agora são dados estatísticos concernentes à terceirização de serviços. A outra modalidade de terceirização é a terceirização de atividades, ou terceirização para fora da empresa-mãe. Então, suponhamos que essa seja a empresa-mãe. A terceirização de atividades é exatamente a terceirização em que a empresa tomadora descentraliza, retira da sua planta empresarial etapas do processo de produção que são
gerenciados, elaborados por pequenas, médias empresas fora da planta empresarial central. A terceirização de atividades, e esse é um grande drama, sobretudo para o Ministério Público do Trabalho, a terceirização de atividades não possui uma regulamentação expressa. O que acontece? Existem alguns autores e existe algum encaminhamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de se tentar viabilizar, se possível for, a tese do grupo econômico para fins justrabalhistas, se for possível comprovar que essas pequenas e médias empresas que pululam aqui a empresa-mãe, se for possível comprovar o nexo de coordenação ou de direção e a dependência entre essas empresas. Existe... Essa tese não é fácil de ser comprovada, percebem, gente? Por isso o drama, muitas vezes, das terceirizações em carreira. Uma vez eu fui também apresentar um curso de formação para os procuradores do trabalho da Terceira Região, e eles, no debate, colocaram a dificuldade, muitas vezes, de aferição da terceirização, da ilicitude da terceirização para fixação de grau de responsabilidade nas empresas, quando a terceirização é feita em cadeia. Porque muitas vezes não há uma facilidade de se comprovar esses nexos de vínculo entre a empresa, enfim. Então, a terceirização de atividades, ela não está pontuada nesses dados estatísticos aqui. O que, por si só, já demonstra um problema. Concordam, gente? Não do dado estatístico, mas significa que a terceirização é maior, a profusão de terceirização é maior do que o que nós estamos vislumbrando aqui a partir destes dados, tá certo? Isso também demonstra a dificuldade de operacionalização do próprio direito do trabalho em torno da temática. Porque, regra geral, nós nos concentramos no debate em torno da terceirização de serviços. Bem, no mercado de trabalho formal, nós temos cerca de 25,50% de trabalhadores terceirizados. Atenção a esse dado. Esse dado concentra-se apenas no registro de trabalhadores em grau de formalidade. Lembrando que, se nós nos afastarmos do núcleo da proteção, não é isso? Com trabalhadores menos qualificados, não é verdade? A gente não tem um número maior de trabalhadores terceirizados que ficam nas franjas do sistema, num grau de rotatividade maior. Então, esse dado, essa característica, essa circunstância de trabalhadores que ficam às margens do sistema de proteção trabalhista, essa característica não está aferida nesses dados estatísticos, tá certo? Bem, seguindo. Os dados estatísticos de 2011, com o maior número de trabalhadores terceirizados são Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Terceirização e redução do patamar remuneratório. Para trabalhadores, então, dentro do mercado de trabalho formal, observa-se que trabalhadores terceirizados, comparativamente a trabalhadores contratados diretamente pela empresa tomadora de serviço, que o patamar remuneratório de trabalhadores terceirizados é de 2 a 3 vezes menor do que o dos trabalhadores contratados diretamente pelas empresas tomadoras de serviços, quer dizer, em vínculos empregatícios clássicos. E nós não estamos aqui tratando apenas do patamar remuneratório clássico, direto, que seria o salário base ou básico. Na realidade, essa perspectiva remuneratória, obviamente, ela é maior, ela é mais larga. Aqui nós também estamos considerando, por exemplo, uma dificuldade de avanço remuneratório por negociação coletiva trabalhista. Esses dados aparecem mais adiante. Então, vejam aqui,
se nós pensarmos, olha que interessante, esse quadro comparativo de direitos, ele foi feito na perspectiva da Petrobras entre trabalhadores diretos e terceirizados. E muitos dos direitos aqui fixados são direitos fixados via instrumento coletivo negociado. Então, se vocês observarem comparativamente, o patamar remuneratório dos trabalhadores terceirizados, ele é sempre menor comparativamente aos trabalhadores contratados diretamente. Esse dado também é muito importante. Trabalhadores contratados diretamente pela empresa tomadora, eles têm um grau de rotatividade de 2, perdão, gente, é isso mesmo. Eles se mantêm no emprego por cerca de 5,8 anos. Trabalhadores contratados diretamente pela empresa tomadora. Ao passo que o grau de rotatividade do trabalhador terceiro é praticamente o dobro, né? Porque eles somente permanecem na mesma empresa por 2,6 anos. Essa situação, sob uma perspectiva concreta, ela é dramática, porque nós sabemos que esses trabalhadores eles têm contratos de trabalho sucessivos, muda-se o empregador, não é verdade, gente? E esse trabalhador permanece no mesmo espaço de trabalho. Então, por isso a situação é dramática. Mas, ainda assim, aqueles que não se mantêm no emprego, que sofrem uma rotatividade definitiva, mantêm-se por 2,6 anos. Márcio Túlio Viana vai dizer o seguinte: quanto menos qualificado é um trabalhador, maior o curto-circuito que esse trabalhador sofre no espaço de trabalho, pululando entre um espaço de trabalho rarefeito, que é, por exemplo, um trabalho terceirizado, a informalidade e o desemprego. Então, trabalhadores que são trabalhadores com parca qualificação profissional tendem a sofrer um curto-circuito no espaço de trabalho maior, tendem a ter uma maior mobilidade laboral entre informalidade, emprego precário e desemprego. E assim eles se mantêm. Bem, vejam só, mesmo dado da taxa de rotatividade de empresas por tipo de empresa. Então, as empresas tipicamente terceirizadas têm 44,9% de taxa de rotatividade. Esses dados aqui, gente, são dados importantes. Vejam só, eu participei de uma banca de dissertação de mestrado de um desembargador da 10ª região, que é o desembargador Grijalbo Coutinho. Ele trabalhou, o livro dele saiu agora, fresquinho, sobre terceirização e acidente de trabalho. Ele vai trabalhar a questão da morbidez decorrente da terceirização trabalhista. O título da obra dele, fruto da dissertação de mestrado, é Terceirização, Máquina de Moer Gente Trabalhadora. É um título bem impactante. Então, ele faz essa interface entre acidentalidade e trabalho terceirizado. Ele traz um dado que me impressionou enormemente, e esse não está lançado aqui no PowerPoint. Ele comprova na sua dissertação de mestrado que o número de acidentes fatais com trabalhador terceirizado no setor elétrico no período de 2003 a 2012, ele foi 5,33% maior do que com os trabalhadores diretamente contratados. Não bastasse isso, ele afirma e comprova por dados estatísticos que cada vez que um trabalhador próprio, diretamente contratado, morre no exercício do trabalho, pela média da década apurada, morrem 6,33 trabalhadores terceirizados. Os dados são alarmantes. Esses dados não foram compilados aqui, mas a produção acadêmica da defesa de dissertação de mestrado do final do ano passado foi lançada pela LTR agora em 2015.
eu fiz a orelha do livro, porque participei da banca examinadora. É impressionante, os dados são alarmantes. E aí, mais uma vez, a pontuação que eu fiz para vocês aqui, ao passar esses dados estatísticos. O doutor Grijalbo, ele também se concentra na análise empírica da terceirização de serviços e não da terceirização de atividades, o que nos coloca em estado de alerta, porque, obviamente, que esses dados seriam acrescidos caso fossem consideradas as perspectivas de trabalho em terceirização de atividade. Então, aqui a gente tem também alguns exemplos de acidente de trabalho em empresas do setor elétrico. Vocês vejam aí a comparação. É algo impressionante como o índice de acidente de trabalho com trabalhadores terceirizados é sempre muito maior do que com trabalhadores diretamente contratados. Mas o dado que mais me impressiona, até falei isso com o doutor Leonardo hoje, é um dado que foi lançado por um pesquisador que é auditor fiscal do trabalho. Na realidade, ele está afastado do exercício dessa atividade profissional para o exercício de... Ele está realizando um pós-doutorado no CESIT, então ele está afastado da atuação como auditor fiscal do trabalho. Eu estou falando de um jovem pesquisador que se chama Vitor Filgueiras. Esse dado estatístico é dele, apresentado em alguns artigos científicos, em que ele demonstra que os 10 maiores resgates promovidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos anos de 2010 a 2013, nos 10 maiores casos, em todos eles, observem aqui, nós tivemos trabalhadores terceirizados envolvidos. Então, isso significa que, se nós fizéssemos uma ligação de temas-chave, trabalho em condição análoga de escravo e trabalho terceirizado, implica dizer que, em todos os casos de denúncia e de resgate feitos nestes últimos anos, nós tivemos situação de terceirização trabalhista apresentada. É impressionante os dados estatísticos. O que mais nos impressiona aí é o ano de 2012, né? Que a gente teve um total de 947 resgatados e nenhum trabalhador direto resgatado. Vocês estão vendo? Esse dado impressiona. Aqueles que tiverem interesse, eu indico a bibliografia dele, tá certo, gente? Ele é um autor que vem fazendo uma boa interface a partir de uma perspectiva de economia do trabalho. E aí, como na realidade eu apresento para vocês uma dificuldade, que é essa dificuldade da aferição de dados estatísticos de terceirização de atividades, eu me lembrei, ao elaborar essa temática da terceirização para apresentação, de um caso que foi um caso emblemático e que registra uma hipótese de terceirização de atividades. Em 24 de abril de 2013, senhores devem se lembrar, houve o desabamento desse prédio, que foi denominado caso Rana Plaza, em Bangladesh. Com o desabamento desse prédio, nós tivemos 1.138 trabalhadoras e trabalhadores mortos e 2.000 trabalhadores feridos. O que se aferiu não foi possível quantificar, porque grande parte desses trabalhadores não tinham registro formal, trabalhavam na informalidade, mas o que se aferiu em função do tipo de trabalho e dos tipos de empreendimento existentes neste edifício em Bangladesh é que a maioria dos empreendimentos eram de terceirização em cadeia produtiva. Ou seja, terceirização de atividade externa, mas todas elas estabelecidas à margem da lei.
Não existe efetivamente dado estatístico objetivo a respeito, a não ser esses grandes números. Se os senhores quiserem ler a respeito, existe um pesquisador, ele é doutorando pela UFMG, e, para mim, ele vai despontar como um grande nome mais adiante, porque ele é muito jovenzinho, mas é impressionante. Ele se chama Pedro Nicoli, e o Pedro Nicoli, ele foi meu orientando de mestrado e agora segue no doutorado na UFMG. Ele postou no nosso blog, Trabalho, Constituição e Cidadania, um artigo para blog, curto, que se chama A Face Trágica da Terceirização Trabalhista, do caso Rana Plaza ao dilema brasileiro. Então, ele se chama Pedro Nicoli, no site Trabalho, Constituição e Cidadania. Vocês vão ter acesso a um artigo curto, exatamente produzido, né, para fins eletrônicos, Pedro Nicoli, que ele se chama, em que o Pedro vai relatar um pouco o que ocorreu nesse caso Rana Plaza, demonstrando aí a face trágica da terceirização em cadeia produtiva, que seria a terceirização de atividade para fora da empresa, e não para dentro da empresa, como regra geral nós somos acostumados a estudar. Tá certo? Bem, todos esses dados demonstram que a terceirização ela promove uma dinâmica de decodificação das normas de proteção ao trabalho humano. A terceirização trabalhista, ela estabelece um regime paralelo do emprego rarefeito, em contraponto ao regime do emprego constitucionalmente protegido, que é o regime do emprego lançado, com suporte na Constituição Federal de 1988, através de algumas premissas constitucionais básicas. Direito fundamental ao trabalho digno, a dignidade passa a ser suporte de valor para o trabalho, direitos fundamentais trabalhistas lançados no artigo 7º da Constituição, que vão assegurar ao sujeito trabalhador um sentido espacial de máxima integração ao empreendimento econômico e um sentido temporal de máxima continuidade do vínculo de emprego. É claro que esse sentido temporal de máxima continuidade do vínculo de emprego, à medida que a flexibilização trabalhista foi caminhando, nós sabemos que esse sentido temporal ele passou a quase se esfarelar no tempo, não é verdade? Como diz o juiz do trabalho, também pesquisador Jorge Luiz Souto Maior, os contratos determinados mais parecem ser a regra do que a exceção a partir da década de 1990. Mas é esse o sentido. A Constituição de 1988, quando ela estabelece a dignidade como substrato de valor do trabalho, ela pensa, ela almeja um regime de emprego constitucionalmente protegido. O que a terceirização estabelece é um regime paralelo de emprego esvaziado, de emprego rarefeito, numa empresa vazia de direitos fundamentais. E aí, como é que nós podemos comprovar, a partir de algumas variáveis, essa afirmação de que a terceirização ela promove um sistema de emprego rarefeito, esvaziado de proteção fundamental? Eu linkei aqui algumas assertivas nessa direção. Vamos pensar em conjunto? Então, vejam só. Primeiro, a terceirização frustra a organização dos trabalhadores em torno do sindicato que representa seus reais interesses, minando-lhe a força de coalizão para negociar e conquistar a melhoria de condições de trabalho. Então, nós já tocamos nesse assunto na aula de hoje. Um dos grandes problemas da terceirização trabalhista é exatamente uma dificuldade de emancipação coletiva dos trabalhadores terceirizados. Seja porque esses trabalhadores terceirizados sofrem uma grande rotatividade no espaço de trabalho e, por essa razão, não conseguem estabelecer laços de solidariedade, não conseguem firmar no locus do empreendimento um sentido de associacionismo de classe, seja porque eles não reconhecem a representação coletiva. Mas, tecnicamente, esse reconhecimento é um embaraço. Inclusive, sob o ponto de vista jurisprudencial, todos nós sabemos disso.
Então, a terceirização, ela mitiga o sentido de organização coletiva. Podemos afirmar essa mitigação quando, sob um ponto de vista estatístico, nós aferimos que as negociações coletivas promovem muito menos direitos para trabalhadores terceirizados do que para trabalhadores diretamente contratados. Há uma discrepância em relação a isso, e é claro que isso também diz respeito à representatividade. Não é verdade? A terceirização reduz o patamar remuneratório do trabalhador terceirizado. Nós comprovamos isso através de dados estatísticos e essa redução de patamar remuneratório vai além do salário básico, como nós aferimos aqui. A terceirização enseja alta rotatividade contratual, esvaziando o ideal social de continuidade do vínculo de emprego e de integração do trabalhador ao empreendimento principal, capaz de lhe oferecer a estabilidade institucional que lhe é própria. Então, é exatamente isso. Não há perspectiva de integração social do trabalhador por meio da terceirização trabalhista, dada a rotatividade que, regra geral, ele sofre. A terceirização provoca discriminação e invisibilidade no espaço de trabalho, dado que dificulta a psicodinâmica do reconhecimento. Bem, na realidade, eu venho acompanhando um processo de orientação de uma aluna, também muito especial. Ela vem trabalhando a interface entre discriminação e assédio moral contra mulheres no espaço de trabalho. E como ela é assessora de ministro no TST, ela resolveu fazer uma pesquisa empírica com processos vinculando os grandes temas. E não para o nosso espanto, mas isso passou a ser uma variável de pesquisa. Eu passarei para vocês depois, porque ela ainda não concluiu, mas não para o nosso espanto, os dados estatísticos dos processos colacionados demonstram que o índice de assédio moral organizacional contra mulheres terceirizadas é maior. Então, isso também é um elemento que precisa ser levado em consideração. Eu não tenho esse dado ainda compilado para apresentar para os senhores, apenas ainda uma perspectiva num processo de orientação. Mas que, de fato, todos nós sabemos, pelos dados já aferidos pelos grandes institutos de pesquisa, que minorias tendem a ocupar postos de trabalho menos qualificados e que, regra geral, a terceirização ela é um espaço de precarização de direitos fundamentais, então, via de consequência, ocupado por minorias, essa equação, por si só, já foi comprovada. Não é verdade, gente? Vamos lá. A terceirização promove a redução de investimentos em medidas de proteção à saúde e segurança no trabalho dos empregados terceirizados, com a eliminação de benefícios sociais diretos e indiretos. Uma das críticas à terceirização trabalhista é exatamente a dificuldade de fixação de CIPAs, comissões internas de prevenção de acidentes de trabalho, nas empresas prestadoras de serviço. E um processo de especialização continuado desta mão de obra terceirizada que fornece trabalho. Por incrível que pareça, apesar do discurso da qualidade total, do pronto atendimento, que se observa é que a mão de obra terceirizada é a mais acidentalizada. Não é verdade? Os dados estatísticos também comprovam isso. É a mão de obra mais explorada, mas também é uma mão de obra mais enfraquecida, com um grau de especialização menor. A terceirização gera dificuldades práticas e jurídicas para alcance pelo trabalhador das garantias responsabilizatórias acerca de seus créditos trabalhistas. Por conta do que a gente aqui reiteradamente vem dizendo, uma dificuldade de reconhecimento do real empregador, uma dificuldade de indicação desse empregador quando você tem, por exemplo, uma terceirização em cadeia.
E aí, sob a perspectiva, especialmente da administração pública, já já a gente está chegando lá, uma dificuldade de responsabilização do próprio Estado, dada a perspectiva jurisprudencial atual. Não é verdade? Então, vamos lá. Eu queria, então, gente, fechada esse primeiro panorama em cadeia da terceirização trabalhista, eu queria entrar com vocês agora numa perspectiva jurídica propriamente dita, de estudo do tema. Bem, então não há dúvida, vamos aqui fazer uma pequena compilação. Não há dúvida de que a terceirização trabalhista, ela rompe ou ao menos fragiliza todo o sistema de codificação de proteção ao trabalho digno lançado pela Constituição de 1988. Se nós lembrarmos de uma perspectiva, se nós lembrarmos a perspectiva topográfica da Constituição de 1988, é um verdadeiro contrassenso fixar-se e legitimar-se a terceirização trabalhista, haja vista, por exemplo, que a Constituição Federal de 1988 ela estabelece a dignidade humana como o patamar ou o sistema, a referência padrão de proteção às relações de trabalho. Então, isso significa que todo trabalho que precarize as condições de exercício do trabalho em detrimento do trabalhador ou os trabalhos escravos, essas duas condições estão terminantemente afastadas do sistema constitucional de proteção ao trabalho. Trabalho precário e trabalho escravo. Por quê, gente? Porque o suporte de valor constitucional é a dignidade. Então, a Constituição de 88 desconhece, sob o ponto de vista normativo, qualquer referência de trabalho que não tenha suporte na dignidade. Trabalho esvaziado de direitos, trabalho ilegal. Agora, existe uma outra referência constitucional que nós não podemos nos esquecer, nos afastar dela. A Constituição de 1988 lança dois valores fundamentais: o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Abram para mim, por gentileza, no artigo 170 da Constituição. Artigo 170 da Constituição. Deixa eu ver se eu pego aqui. Gente, que eu quero mostrar para vocês. Vejam só, gente. O artigo 1º da Constituição prescreve: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 4, os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa. Aí, lá no artigo 170, a Constituição prescreve a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Queria que vocês prestassem atenção em dois indicativos do texto constitucional, que, regra geral, nos passam em branco. Primeiro indicativo, topografia. Padrão legislativo. O artigo 1º, inciso 4º, ele traz primeiro a referência ao trabalho humano. Em segundo lugar, a livre iniciativa. Mas segundo indicativo e mais importante, vocês observaram que, regra geral, ninguém faz. Nós não adjetivamos a livre iniciativa. Adjetivamos, gente? Nós falamos valor social da livre iniciativa? Falamos? Mas a Constituição fez isso. O que a Constituição fez aqui, gente? Vou ler de novo. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos os valores sociais, plural, do trabalho e da livre iniciativa. Isso significa que é valor. O trabalho nós sabemos que é valor social, não é isso? O trabalho está no centro convergente dos direitos fundamentais, dos direitos sociais. Agora, e a livre iniciativa? A livre iniciativa só é valor para o texto constitucional de 1988 se ela for percebida, se ela for caracterizada como um valor social. Então, eu, particularmente, a gente expressa isso no livro, eu diria para vocês que eu só posso compreender a livre iniciativa como um valor social, no mesmo inciso do valor social do trabalho, se a livre iniciativa estiver condicionada por uma proteção do trabalho humano, garantir saúde e segurança, garantir regras de higiene, garantir promoção de trabalho humano digno. Não é uma livre iniciativa desregrada, porque é um valor social. Como é que vocês enxergam isso? Porque vejam só, gente, direito é argumentação. Nós não podemos deixar passar em branco a adjetivação da livre iniciativa. Se nós pensarmos, por exemplo, na perspectiva da propriedade privada, no Estado liberal, a propriedade privada era propriedade privada para exercício de direito individual, não era isso? Depois, da perspectiva do Estado de bem-estar social, nós começamos a pensar na propriedade com fins sociais, não é isso? Então, passou-se a discutir, por exemplo, uma perspectiva de instituto de desapropriação, utilização da terra pública, não é isso? Utilização com finalidade social. A mesma coisa. Qual é o sentido da livre iniciativa no Estado democrático de direito? Eu vou fazer uma pergunta numa outra perspectiva, que não é a única, mas é uma perspectiva. Qual é o sentido da empresa para a promoção do valor social da livre iniciativa? A empresa não pode ser uma empresa vazia de direitos fundamentais. Para o direito do trabalho, a empresa só pode existir se ela compatibilizar-se com o trabalho humano, digno. Porque a Constituição fala em direito social. A Constituição fala, perdão, em valor social. Então, esse é um sentido de proteção que deve ser lançado como argumento mesmo, como esforço interpretativo a partir da premissa constitucional. Agora, gente, vamos seguir adiante. Se a Constituição Federal de 1988 ela está focada, ela está situada num contexto de Estado democrático de direito, e se o Estado democrático de direito não permite qualquer ato de violência ou de irresponsabilidade, não é só violência, porque a irresponsabilidade é uma violência institucionalizada.
nós precisamos parar para pensar na terceirização na administração pública. Concordam comigo? Então, vamos lá. Vejam só. Antes de adentrar nesse tema tão espinhoso para nós do direito do trabalho, vamos lembrar que o Estado Democrático de Direito, que passa a ser aí o grande panorama constitucional desenhado em 1988, ele é desenhado, é projetado a partir de um tripé cardeal que sustenta esse sentido, esse conceito de Estado Democrático de Direito. A pessoa humana e sua dignidade, a sociedade civil, que precisa se projetar em padrão democrático, e a sociedade política. Esse tripé cardeal que vai sustentar o conceito de Estado Democrático de Direito foi desenhado pelo ministro Maurício Godinho Delgado, e ele vem sustentando aí como o panorama mesmo de proteção ao trabalhador a partir do marco constitucionalizado de 1988. E pensar nesse tripé cardeal significa pensar num Estado que se responsabilize e que não admite violência, de toda sorte. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco na terceirização de serviços a partir da perspectiva da súmula 331, para que nós possamos adentrar na discussão da terceirização na administração pública. Eu vou tomar a liberdade, turma, de não voltar a fazer a incursão histórica desde o nascedouro, apenas relembrando o que os senhores já sabem, que é a dificuldade de implementação de controles civilizatórios para a terceirização de serviços no Brasil. Vamos lembrar que a terceirização trabalhista ela vai se iniciar no Brasil na década de 1960, a partir de uma autorização para descentralização administrativa no âmbito público. A primeira regulamentação da terceirização de serviços no espaço privado vem com a Lei 6.019 de 1974, mas ainda assim apenas para serviço temporário, de curta duração, para depois nós termos um avanço com a autorização de terceirização permanente no setor de vigilância bancária, com uma incrementação e abertura da terceirização para pessoas físicas em geral, jurídica, e aí a gente tem a incursão jurisprudencial, da súmula 256 até a súmula 331 na sua atual redação. A súmula 331 do TST, ao tratar da terceirização de serviços, ela estabelece 4 hipóteses de terceirização lícita. Fora dessas 4 hipóteses de terceirização lícita, todas as demais hipóteses aventadas, vislumbradas de terceirização, estarão no manto da ilicitude. Não é isso? São hipóteses de terceirização. A súmula 331 do TST, ela estabelece, na sua classificação, 2 diretrizes. Primeiro, quando ela fala de terceirização de serviços, nós temos a terceirização permanente e a terceirização temporária. Na terceirização permanente, todos nós sabemos, é proibida a fixação, a apresentação dos elementos da subordinação e da pessoalidade do trabalhador terceirizado com a empresa tomadora de serviços. Já na terceirização temporária, esses elementos fáticos, jurídicos ou pressupostos da relação de emprego podem estar presentes. As hipóteses de terceirização lícita permanente são serviços de vigilância, serviços de limpeza, serviços ligados à atividade meio do tomador. Aqui a gente já tem um imbróglio, não é verdade, gente? Uma dificuldade. Eu separei alguns
julgados para a gente discutir Bem, a primeira dificuldade, que é uma dificuldade real para o intérprete do direito do trabalho, no caso concreto, muitas vezes é aferir se aquela condição de trabalho ela se encaixa como uma hipótese de atividade meio ou de atividade fim. Esse talvez seja o primeiro grande drama que nós sofremos ao avaliar a terceirização trabalhista num caso concreto. Definir com clareza o grau de especialização da empresa e onde essa empresa se situa a partir do seu objeto social, da sua prestação de serviço, do tipo de atividade que ela fornece no mercado. Então, essa é uma grande dificuldade. E, a partir dessa aferição de licitude ou ilicitude, nós vamos reconhecer, e isso é simples para a súmula 331, o que é problemático mesmo é o grau de responsabilidade, mas o primeiro movimento é a definição quando a terceirização ela é ilícita, ou seja, ela se afasta dessas hipóteses ilustradas pela súmula 331, nós vamos aferir quem é o empregador dissimulado e quem é o empregador aparente. Então, a gente vai ter aí uma troca das cadeiras, não é verdade, gente? Porque se na terceirização lícita o real empregador é aquele que contrata a força de trabalho e que se responsabiliza pelo pagamento das verbas trabalhistas, na terceirização ilícita, o real empregador passa a ser o que a doutrina denomina de empregador dissimulado, que é aquele que prefere, por, enfim, razões de toda sorte, não aparecer para não suportar aí, as consequências do vínculo jurídico de emprego. O empregador dissimulado ou oculto é a empresa tomadora de serviço. Não é isso, gente? E o empregador aparente, a empresa prestadora de serviços. Esse efeito é um efeito tranquilo, que é automaticamente, desde o nascedor, apresentado pela súmula 331. Na realidade, a grande dificuldade da súmula 331 é aferir grau de responsabilidade. E é aqui que eu acho que nós devemos nos concentrar nesse momento. Vejam só, se a terceirização ela é lícita, nós sabemos que, na terceirização lícita, o empregador, empresa prestadora de serviços, assume a responsabilidade direta pelo pagamento das verbas trabalhistas do obreiro, ao passo que a empresa tomadora, ela assume a responsabilidade de segundo grau, que é a responsabilidade subsidiária. Aqui, para facilitar a discussão, nós podemos pensar em terceirização ilícita, que é o grande drama, na perspectiva privada e pública. Concordam comigo? Não tem outro caminho. Então, vamos lá. Na perspectiva privada, não há fixação direta de responsabilidade rascunhada, transcrita na súmula 331. Não é verdade? O que a súmula 331 faz é deslocar a figura do empregador, nos moldes aí do que a doutrina denomina de empregador aparente e empregador dissimulado. Não é isso? Agora, a grande pergunta para nós é, fixada uma terceirização ilícita, porque não há respeito às 4 modalidades de terceirização autorizadas, seja permanente, seja temporária. Quem se responsabiliza pelo pagamento das verbas trabalhistas? Na terceirização no setor privado, por um esforço interpretativo, aplicando-se uma analogia com o Código Civil brasileiro, como há ofensa ao bem jurídico, que é a ofensa ao bem jurídico trabalho, nós podemos e devemos, segundo o meu ponto de vista, defender a tese da responsabilidade solidária entre as empresas prestadora e tomadora que ofendem
em coparticipação o bem jurídico trabalho protegido ao perpetuarem uma terceirização ilícita. Então, se na perspectiva privada, na terceirização lícita, nós temos responsabilidade primária da empresa prestadora e secundária da empresa tomadora, na terceirização ilícita no segmento privado, por aplicação analógica do artigo 942 do Código Civil, em razão de uma ofensa ao bem jurídico trabalho protegido, provocada por ambas as empresas, prestadora e tomadora, ambas se responsabilizariam solidariamente, obviamente que com a fixação do vínculo empregatício direto com a empresa tomadora de serviço. A jurisprudência tenta, de toda sorte, achar caminhos para a fixação dessa responsabilidade e para o reconhecimento da ilicitude na terceirização trabalhista, promovendo, em alguma medida, a abertura dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Não é verdade? Uma das discussões que floresceu nos últimos tempos, de uma discussão importante, diz respeito à compreensão do elemento fático jurídico da subordinação, com a construção aí de um sentido de subordinação estrutural. O ministro Maurício Godinho Delgado, quando ele pensou num sentido expansionista do direito do trabalho, na vocação expansionista do direito do trabalho, em um artigo científico específico, ele vislumbra, não que ele adote as 3 posições, tá certo, gente? Mas ele vislumbra, ele reconhece que existem 3 caminhos para se pensar na vocação expansionista do direito do trabalho. O primeiro caminho, que é um caminho clássico, qual é? Promover as regras trabalhistas. Colocar na formalidade quem deve estar na formalidade, reconhecer relação de emprego, promover o direito do trabalho, reconhecer o direito do trabalho. O segundo caminho seria o caminho da ampliação do sentido dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Ele se concentra no exemplo da subordinação jurídica, que a jurisprudência, ao trabalhar o sentido de subordinação jurídica, ela amplia o conceito e traz uma série de classificações. Subordinação reticular, subordinação estrutural, mas, enfim, a tentativa, na realidade, especialmente em razão de um contexto de terceirização trabalhista, definir licitude e ilicitude a partir do enquadramento do trabalhador na estrutura organizacional da empresa. Eu já vou mostrar isso na jurisprudência. E o terceiro caminho expansionista do direito do trabalho seria um caminho que ele não reconhece abertamente, tá certo, gente? Mas que eu, particularmente, defendi em tese de doutorado, que seria a compreensão de que o artigo 7º da Constituição de 1988, quando ele lança no seu caput a proteção a trabalhadores, ele não o faz exclusivamente para empregados, porque o artigo 7º prescreve: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a promoção da sua condição de trabalho. Enfim, vejam só, eu não estou querendo com isso engessar as relações de trabalho autônomas ou inviabilizar a relação de trabalho autônoma. Não. O que eu entendo particularmente, se é que vocês me permitem, é que direitos fundamentais de indisponibilidade absoluta devem ser assegurados para todo e qualquer trabalhador. É claro que a medida da concretização desses direitos, dependendo do modo da relação de trabalho, precisará ser equacionada, inclusive muitas vezes pela via legal. Aí é outra discussão. Mas não me parece que a Constituição da República de 1988 tenha estabelecido diretrizes de inclusão e diretrizes de exclusão de trabalho digno.
Na realidade, a Constituição de 88, ela promove o sentido de trabalho digno, qualquer que seja ele. E o que é trabalho digno, que eu já disse para você sobre a perspectiva jurídica? É o trabalho que promove direitos fundamentais, direitos de disponibilidade absoluta. Então, não me parece razoável concluir-se que o artigo 7º da Constituição tenha apartado relações de trabalho. Mesmo, turma, que isso signifique dar um passo adiante, tá certo? Para o futuro. Pensar como equacionar esses direitos fundamentais. É outra discussão. Outra discussão. Mas, de fato, eu não consigo vislumbrar essa segmentação. Então, essas seriam as 3 possibilidades de ampliação da vocação expansionista do direito do trabalho, do sentido de proteção promovido pelo direito do trabalho. E, em alguma medida, a jurisprudência o faz para a terceirização trabalhista, tentando estabelecer medidas de proteção, quando ela amplia o sentido clássico de subordinação, não é verdade? Eu colacionei para vocês uma série de julgados, sobre subordinação estrutural e empregador aparente, empregador dissimulado. Então, vejam só. Primeiro, sobre empregador aparente versus dissimulado, que é exatamente o padrão do que nós acabamos de dizer aqui, não há dissenso na jurisprudência. Então, aqui, agravo de instrumento, recurso de revista, empresa de telefonia, call center, vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços. Já vou seguir para o final aqui do inventário. Configurada a irregularidade do contrato de fornecimento de mão de obra, determina a ordem jurídica. Um minutinho só, gente. Que se considere desfeito o vínculo laboral com o empregador aparente, entidade terceirizante, formando-se o vínculo justo-trabalhista do obreiro diretamente com o tomador de serviços, empregador oculto ou dissimulado. Desse modo, não há como assegurar o processamento do recurso de revista. Então, efeito clássico, aqui, nós temos um voto aqui, um acórdão da 6ª turma. Vamos seguir. Mas isso é clássico, padrão. Agora, sobre a subordinação estrutural. Peguei aqui um acórdão da 3ª turma. Deixa eu ver quem foi o relator desse aqui. É porque eu peguei vários. Bem, esse foi o ministro Maurício, daqui a pouco eu leio outros. Tem da 7ª turma, 1ª turma. Vejam só, subordinação estrutural. O direito do trabalho, classicamente em sua matriz constitucional de 1988, é ramo jurídico de inclusão social e econômica, concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano. Volta-se a construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Instrumento maior de valorização do trabalho, especialmente do emprego, é veículo mais pronunciado de garantia de segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça às pessoas na sociedade econômica. O direito do trabalho não absorve fórmulas diversas de precarização do labor. Registre-se que a subordinação agora, gente, enfatizada pela CLT, não se circunscreve à dimensão tradicional subjetiva, com profundas, intensas e irreprimíveis ordens do tomador ao obreiro. Pode a subordinação ser do tipo objetivo, em face da realização pelo trabalhador dos objetivos sociais da empresa. Ou pode ser simplesmente do tipo estrutural, harmonizando-se o obreiro à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços. Presente qualquer das dimensões da subordinação, subjetiva, objetiva ou estrutural, considera-se configurado esse elemento fático-jurídico da relação de emprego. Eu trouxe aqui, daqui da 7ª turma, na mesma linha, subordinação estrutural,
em função da função perfeita, essencialmente inserida nas atividades empresariais do segundo reclamado. Primeira turma, acórdão. Aqui, juiz convocado, Flávio Portinho Cirângelo, ele vai dizer, emerge a subordinação estrutural e sistemática, caracterizada pela inserção da atividade do trabalhador na dinâmica de organização e funcionamento da Telemar. A mesma coisa aqui, sétima turma, subordinação estrutural do tomador, em função das atividades desenvolvidas por ele, enquadrar-se na atividade fim do tomador de serviços. São vários. Aqui, vamos ver esse. Ministro Augusto César Leite de Carvalho. Vou ler só mais esse. São vários, mas todos na mesma linha. Recurso de revista, reconhecimento do vínculo de emprego, subordinação estrutural. Em caso, firmou-se um acordo de vontade entre as partes, no sentido de que a reclamante exerceria a sua função de manicure, aparelhada por seus instrumentos específicos de trabalho. Por outro lado, a empresa concederia a ambiência com toda a sua infraestrutura para a execução das tarefas. Em realidade, a reclamante estava submetida ao poder diretivo da empregadora, o qual abarca a estrutura organizacional interna da empresa, subordinação estrutural ou integrativa, que se traduz pela inclusão do empregado na dinâmica e nos fins empresariais, bem como pela especificação do serviço prestado. Portanto, houve violação do artigo 3º da CLT, recurso de revista conhecido e provido. Então, gente, aqui a gente vê essa tentativa, esse sentido de ampliação da proteção trabalhista pela ampliação dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Existem vários estudiosos pátrios que vêm se ocupando do estudo dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, mais especificamente da ampliação do sentido dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Se na origem do tema, na discussão teórica do tema, a gente pode aqui trazer à tona, né, com um discurso sobre o reconhecimento da subordinação objetiva, o Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, né, que era aquele livro clássico dele dos supostos da relação de emprego, ele vai vislumbrar a subordinação objetiva. Hoje a gente tem jovens pesquisadores que também vêm se ocupando do tema. Eu não sei se ela chegou a dar aula para essa turma, Leonardo, a Lívia Miraglia, ela chegou a vir para essa turma, mas no semestre passado eu sei que ela veio, né, na outra turma. Também é uma professora da UFMG que vem se ocupando do estudo da ampliação dos elementos fáticos jurídicos, mas mais especificamente da pessoalidade. Então, é interessante observar essa tentativa de ampliação do sentido de proteção do direito do trabalho. E isso se projeta na terceirização. Pronto. Então, nós vimos aqui terceirização no setor privado, se for uma terceirização ilícita, a tentativa é de fixação da responsabilidade solidária entre as empresas. Agora, vamos para o segundo passo, mais difícil. Terceirização no setor público, que é exatamente onde hoje a gente tem a maior discussão, com as maiores dificuldades em face, especificamente, da última decisão do Supremo na DC 16, que trouxe um impacto, né, que reverberou e vem reverberando nos tribunais regionais e no TST até hoje. Então, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede da DC 16, que, no caso da administração pública, a administração pública somente se responsabiliza pelo pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da terceirização, se comprovada e somente se comprovada a culpa invigilando da administração. Isso gerou uma série de polêmicas no foro trabalhista de uma maneira em geral, até com sentido de resistência do próprio TST, num primeiro momento. Por quê? Vamos lembrar aqui.
se nós estamos dizendo e afirmando, à luz da Constituição de 1988, que tem como marco temporal, paradigmático, o Estado democrático de direito, que não se admite um Estado violento ou irresponsável, não é verdade, gente? Me parece, aos olhos dos justrabalhistas, de uma maneira em geral, incompreensível que o Estado, utilizando-se de uma força de trabalho terceirizada, não se responsabilize pelo pagamento das verbas trabalhistas em caso de mera inadimplência da empresa prestadora. Nós sabemos que houve a necessidade de uma adequação intensa da Justiça do Trabalho. Primeiro, porque a responsabilidade passou a ser uma responsabilidade subjetiva. E não apenas, não uma responsabilidade subjetiva aberta, decorrente da culpa em eligendo e da culpa em vigilando, mas especificamente decorrente da culpa em vigilando. Segundo, para o Supremo, essa culpa em vigilando, ela não se presume, ela precisa ser comprovada objetivamente. E aí a gente vive um outro drama, que é o drama do ônus da prova. Porque o trabalhador não consegue, regra geral, ele não consegue viabilizar essa prova, em função do instrumental, do parco instrumental que ele tem, para dizer aí das dificuldades no processo licitatório, das dificuldades no processo fiscalizatório. Os trabalhistas, de uma maneira em geral, eles mantêm decisões e uma posição no sentido da inversão do ônus da prova em favor do obreiro e da fixação quase que automática da responsabilidade decorrente da culpa em vigilando. Mas nós observamos, nos últimos tempos, uma reação contundente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Não bastasse isso, para o imbróglio se tornar ainda maior, o que aconteceu nos últimos tempos, gente? Nós tivemos o quê? Coragem, gente, vamos lá. Quase às 10 da noite. Pois é, não, além do projeto de lei, que é anterior à repercussão geral, declaração da repercussão geral, não é verdade, gente? Pelo ministro Fux, para discutir, a partir de um padrão, de um pressuposto de legalidade, se é cabível ou não a terceirização de atividade fim. O que nós esperamos politicamente em Brasília nesse momento? Foi criado, muitos aqui podem participar, não sei, devem participar, foi criado um fórum institucional no Brasil inteiro de combate à terceirização trabalhista. É um fórum que agrega personalidades do mundo do trabalho, do mais variado perfil. Então, nós temos desde juristas, políticos, advogados, juízes, procuradores do trabalho, auditores, interessados, pesquisadores, estudantes, enfim. É um grupo que vem num caminho crescente, porque esse fórum vem agregando, de fato, protagonistas do mundo do trabalho, que se envolveram diretamente com a causa, numa demanda mesmo de exercício político de combate à terceirização desregrada, sobretudo a possibilidade de ampliação da terceirização para atividade fim. Qual foi o último movimento político do Fórum? O último movimento político do Fórum foi há cerca de, talvez, um mês atrás, em que nós fomos diretamente ao ministro Miguel Rosseto, também estava presente pelo grupo de pesquisa, pela universidade, entregar uma carta do Fórum, em nome dessas diversas personalidades, explicando as razões de combate à terceirização e, mais especificamente, de combate à terceirização de atividade fim, tentando mobilizar o ministro no sentido dos riscos
de que qualquer projeto de lei que eventualmente passe no Congresso Nacional e que trabalhe com o tema da terceirização possa trazer para a população de uma maneira em geral, em termos desses prejuízos que nós vimos. Ele me pareceu, e foi mesmo, verdadeiramente muito aberto à causa. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro para todos aqueles que estavam lá, foi uma audiência grande, a dificuldade política de embate no Congresso Nacional, que todos nós que hoje nos ocupamos, né, de ler como telespectadores a mídia, nós sabemos que o Congresso Nacional, para o governo que hoje se instalou, é um Congresso Nacional de perfil mais conservador e, portanto, o embate político fica mais difícil. Amanhã haverá uma outra reunião desse Fórum de Combate à Terceirização em Brasília, já que começaram a surgir sussurros de que o projeto do Sandro Mabel novamente será colocado em pauta para a discussão da abertura da terceirização a nível legislativo no Congresso Nacional em abril. O que eu observo desse percurso? Que, na realidade, a gente está mesmo num caminho, já de alguns anos mesmo, de um verdadeiro embate político, com muita dificuldade, até mesmo porque a gente tem mesmo, sob o ponto de vista do Supremo, numa perspectiva valorativa, uma preponderância do valor administrativista comparativamente ao valor trabalho, valor social do trabalho. Os argumentos são argumentos mais fundados no direito administrativo, e a gente vai ver isso amanhã, que isso se repete através do tempo. Se nós pensarmos, por exemplo, na sucessão trabalhista, no impacto que foi, né, a dita, entre aspas, nova lei de falências para o Instituto da Sucessão Trabalhista no Brasil. Então, a gente tem um caminhar já, um sentido, uma perspectiva mesmo, que nos parece menos voltada para o valor social do trabalho, o que gera tamanha preocupação. Então, o cenário, de fato, não é um cenário promissor. O que nós observamos, sob uma perspectiva jurisdicional, uma dificuldade verdadeira de fixação desses limites constitucionais. Amanhã, eu gostaria de voltar com vocês trabalhando algumas perspectivas de controle civilizatório para a terceirização no Brasil, sob uma perspectiva jurisprudencial. Tá certo, gente? O que nós podemos construir de perspectiva de controle civilizatório para a terceirização trabalhista. Em seguida, nós seguimos para os outros dois grandes temas do programa. Antes de encerrar, eu queria perguntar se alguém quer fazer alguma pontuação a respeito do que foi lançado hoje. Eu estou aberta, gente, se vocês quiserem compartilhar aí alguma... Querido, como é que você se chama? Sérgio, por favor, Sérgio. Sim, também terceirização do serviço público. Tanto é que vem aqui dado quando eu falo serviço público, a gente está falando de administração pública direta e indireta. Tá certo? Sim. Tá? Mais alguma informação, gente? Então, olhem, bom descanso, venham firmes amanhã, a gente segue, tá? Amanhã de manhã. Obrigada.